Olhe bem para essa imagem. Pode parecer só mais uma foto da comemoração do nosso tricampeonato mundial, mas esse aí, segurando a taça Jules Rimet, junto com o capita Carlos Alberto Torres, é Emílio Médici, presidente do Brasil durante os anos da ditadura. Por conta dos últimos acontecimentos com a seleção brasileira, as polêmicas em torno de Copa América e pelos vários pedidos nos comentários, o Radar Peleja de hoje lembra como o governo militar influenciou a seleção da Copa de 70. 1966. A seleção brasileira tinha disputado sua primeira Copa do Mundo sob o regime militar e foi publicamente apoiada pelo então presidente Castelo Branco. Naquele ano, o futebol era comandado apenas pela CBD, a antiga CBF, sem interferência do governo. Mas as coisas mudariam drasticamente depois da Copa. Na Inglaterra, a eliminação vergonhosa ainda na primeira fase transmitiu ao mundo a imagem de um time frágil, bem diferente do que o governo queria. Assim que a delegação voltou, todos foram interrogados para tentar entender o que deu errado em solo inglês. Ali começava o projeto do regime de transformar a seleção brasileira na vitrine de uma nação forte. Nomes de confiança foram colocados para comandar a equipe e mudar o patamar do futebol brasileiro. Assim como a comissão técnica, os jogadores passaram a ser escolhidos em conjunto entre os dirigentes da CBD e do COSENA, um órgão criado pelo Arena, o Partido dos Militares. Em 1969, pouco antes da Copa seguinte, o presidente Médici assumiu o poder. Ele, que tinha uma popularidade considerada até baixa, queria se mostrar mais próximo do povo. E um dos caminhos escolhidos para isso foi justamente o futebol, claro, sempre ele. E não foi só por meio da seleção. Mesmo sendo um conhecido torcedor do Grêmio, Médici aparecia frequentemente em jogos do Flamengo, o clube mais popular do Brasil até hoje. Mas essa estratégia começou a criar uma treta com o treinador da seleção na época, o João Saldanha. Isso porque o técnico era comunista assumido e não pensava duas vezes antes de peitar o presidente na mídia, o que rendeu o apelido de João Sem Medo. Em uma dessas vezes, depois de uma partida, Médici pediu a convocação de Dadá Maravilha e Saldanha, em entrevista à rádio RBS, respondeu: "E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem." Mas depois de algumas derrotas, ele não segurou a pressão interna da CBD e foi demitido em março de 1970, a poucos meses da Copa. Para o lugar dele, Mário Jorge Zagallo foi contratado. O Brasil precisava conquistar o troféu no México e o COSENA não queria mais problemas ideológicos na seleção. Ou melhor, não queria mais desalinhamentos ideológicos. Com um clima menos turbulento, o plano deu certo e o time passeou. Uma das melhores gerações da história conquistou o tricampeonato mundial e foi ovacionada na volta para casa. Logo depois da conquista, foi declarada a Festa do Povo, no Palácio do Planalto. Mais de 1 milhão de pessoas. Era muita gente indo na sede do governo para receber os jogadores e ouvir o presidente. A mistura da festa com propaganda política transformou a desconfiança em apoio aos militares, além de toda a vista grossa que foi feita para algumas atitudes autoritárias, que só foram publicadas no período democrático. Nos anos seguintes, a mão do governo na seleção só ficou mais evidente. Em 72, o Rei Pelé, em entrevista a uma rádio uruguaia, chegou até a negar a existência de uma ditadura. O Brasil é um país liberal, uma terra de felicidade. Somos um povo livre. Nossos dirigentes sabem o que é melhor para nós e nos governam com tolerância e patriotismo. Por ironia ou não, 2 anos depois, o mesmo Pelé se recusou a jogar a Copa de 74 por não concordar com o regime e com repressão. Onde futebol é política e política é futebol, a discussão de como esses dois se influenciam continua muito quente por aqui. A seleção brasileira sempre foi vitrine para governos, e até em presidências mais recentes, alguns usando menos, outros usando mais. Por conta da polêmica realização da Copa América de 2021 no Brasil, em meio a uma pandemia, e sem isso ter acordado antes um preparo para o Brasil ser sede, novamente um governo e um técnico da seleção entraram em conflito. Segundo o jornalista André Rizek, a CBF cogitou trocar o treinador pelas declarações sobre o torneio. No que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América no Brasil, com os mesmos protocolos das eliminatórias e da Libertadores. Caso encerrado. Nós temos uma opinião muito clara. E para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Você, como capitão, vocês vão participar da Copa América? Não podemos falar do assunto. Todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento. Mas não vamos falar desse assunto porque... Eu não sei o seu posicionamento, Casimiro. Desculpa, assim. Nosso posicionamento todo mundo sabe.
Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que está mais claro, impossível. O Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento. O governo entrou em contato com o Caboclo depois das manifestações do Tite e do capitão da seleção, o Casemiro, mostrando que a comissão técnica e os principais jogadores do Brasil estão desconfortáveis em jogar a competição que vai começar no dia 13. E o Caboclo respondeu ao governo que se ele permanecer no cargo até terça-feira, ele acredita que vai permanecer, evidentemente, ele vai demitir o Tite e vai trazer um treinador que convoca os principais jogadores. Né? O técnico ele não quer mais, não quer, o Cuiabá tá precisando de um técnico aí, não tá? Então, leva. Por isso até essa história da Copa de 70 foi tão relembrada por muita gente nas redes sociais. E você conhecia esse lado da conquista do tricampeonato? O que você pensa de tudo isso? Eu quero ouvir a sua opinião do que está acontecendo também em relação à Copa América e aos supostos posicionamentos dos jogadores, que no final das contas foi escrito. Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.